Fala pessoal, tá começando mais um episódio do podcast do Sonho à Aprovação, um projeto do curso Logos para te mostrar na prática como a aprovação em medicina é construída. Eu sou Daniel Borer, aluno de medicina da UF, ex-aluno do curso Logos e host do podcast. E hoje a gente está com uma convidada para lá de especial, também faz parte da equipe do Logos e é uma aprovada em medicina na UF. Quero que a Giovana se apresente agora. Oi, gente, eu sou Giovana, eu tenho 23 anos e eu fiz 5 anos de cursinho até ser aprovada na medicina UF. E aí, Gil, tá curtindo a MedUF? Muito, nossa, a melhor de todas, venham. Tá se sentindo parte da galera e tal? Cara, sim, a UF é muito especial, o pessoal acolhe muito você desde o momento que você entra, as pessoas são incríveis, é a melhor do Rio, gente, não tem Sim. jeito. Exatamente, como todo episódio a gente fala, vocês devem estar vendo aí no nosso canal que tem um monte de aprovado na UF. A UF realmente é soberana. Um abraço para os amigos da UFRJ e da Unirio, mas Não fazer o tem quê, né? jeito. Sempre tem uma que é a maior. Mas, Gil, me conta aí como é que surgiu a medicina na sua vida. Então, eu comecei a pensar na medicina no ensino médio, acho que foi ali no segundo, terceiro ano. E só que foram 5 anos de curso, né, então ao longo desse processo eu precisei de vários, incentivos e estímulos para reafirmar que eu realmente queria medicina. Uhum. Então eu sempre gostei de biologia, dessa área do corpo humano, foi o que primeira coisa que me levou à medicina, e sempre quis cuidar, sempre quis trabalhar com algo que eu sentisse fazer uma diferença direta na vida das pessoas. E aí, do meio desse meu tempo de curso, veio a pandemia, que eu fiquei, acho que muitas pessoas ficaram, né, muito aflita de não ter o que fazer. A gente estava lá em casa e todo mundo se cuidando e tal, mas meio imponente. E eu ficava vendo a ação dos médicos e falava, tipo, caraca, eles realmente estão fazendo uma diferença gigante e eu quero ser isso aí, sabe? E um pouco mais pra frente, eu passei por algumas situações de saúde na minha família e eu conheci vários médicos. E aí eu via médicos muito incríveis e eu falava: "Nossa, eu quero ser assim". E também vi médicos muito ruins, sabe, que não sabem tratar o paciente, que olhavam só pra doença, e eu falei: "Nossa, preciso ser médica pra fazer o oposto disso". Sim. Então a medicina surgiu mais ou menos por aí e eu fui reafirmando ela ao longo de todos esses anos. Pô, entendi. Cara, a pandemia realmente foi um momento que fez a gente prestar mais atenção no cuidado dos médicos, né, e que legal. Eu acho que o Jotinha, algum dos que vieram aqui já, também comentou sobre a pandemia, e realmente foi um momento impactante. E o que te encantou na medicina? É uma pergunta meio parecida com a outra, mas com É, um ar eu diferente. acho que e aí já vou puxar um pouco para o que eu vivi, né, no último semestre do primeiro período, como pequenas coisas a gente consegue com pequenas coisas a gente consegue fazer uma diferença enorme na vida de alguém. Então, logo no primeiro período na UF, a gente já aprende que curar não necessariamente é você dar um remédio, não necessariamente é você tirar a doença daquela pessoa, mas Uhum. trazer o conforto, trazer cuidado. Então, em alguns contatos que eu já tive com pacientes lá no Antônio Pedro, a gente viu que, tipo assim, às vezes uma conversa, eh, uma mensagem de carinho já emociona o paciente, já deixa ele se sentindo bem, ele já fala com você com brilho nos olhos. Então, assim, são pequenas coisas que você percebe que você consegue fazer a diferença na vida daquela pessoa, sabe? Não necessariamente é isso. A gente tem 6 anos de formação, ainda vai demorar muito para eu de fato ser médica, Faltam mas 11. Pra mim ainda faltam agora 11 2. períodos. Mas em pequenas coisinhas, assim, a gente vai vendo que ser estudante já a gente já consegue fazer essa diferença, Pô, sabe? É que muito legal. maneiro. E, pô, despertou uma curiosidade minha, acho que na galera de casa também. Conta um pouco mais sobre esse primeiro contato. Eu nem sabia que a gente tinha esse contato já no primeiro Aham. período. Então, É o quê? No TCS ou é... várias coisas, né, a gente tem na UF o trabalho de campo, que a gente tem contato, mas no primeiro período é pouco. Só que eu participei de um projeto, e aí quem entrar pra UF já fica o convite, que é o Boa Noite, Bom Dia, que Uhum. é um projeto no hospital, no Antônio Pedro, a gente se fantasia e vai lá cantar para os pacientes toda segunda-feira. E a gente conversa um pouco com eles e vai em diversas áreas do hospital, então na enfermaria masculina, feminina, pediatria. E a gente vai lá, canta, leva alegria, sabe, vai fantasiado bem ridículo mesmo, e conversamos com eles, sabe, e várias vezes eles se abrem, contam a história deles, se emocionam mesmo ouvindo a gente cantar alguma música que pra eles é especial. Então,
é isso, é uma coisa que pra mim eu achava muito sempre tive vontade de fazer isso, porque eu já via outros projetos do tipo, mas eu não imaginava que a diferença é tão grande, sabe. Então, Uhum. quando não tem, eles sentem falta, eles perguntam, então e é 1 hora do nosso dia, sabe, é uma coisa que pra gente é divertido, é leve, muitas vezes a gente chega cansado da semana ou tá em semana de prova e a gente ia mesmo assim. E conseguia perceber que a gente estava fazendo uma diferença, sabe. Mesmo sem estar atuando na saúde física em si, só de estar lá oferecendo essa conversa, de estar lá disponível para eles, trazendo um pouco de alegria, é difícil de não se emocionar quando a gente tá lá, é complicado, mas é muito gratificante, assim. Pô, que maneiro e que interessante, eu não sabia que tinha isso. E é bem interessante mesmo, e que legal que abriu Sim. ainda mais e reafirmou o quão a medicina é importante para você. Cara, Gil, pro pessoal de casa, eu já conheço a Giovana há um tempo, então eu já tenho um pouco mais de intimidade com ela, então eu vou conversar com ela coisas que eu já sei, mas eu vou puxar para que vocês saibam também. Eu sei que a Gil demorou esse tempo, esses 5 anos, mas, pô, ela bateu muitas vezes na trave, né, tipo, É, nota para entrar, meio que ela já deveria ter há muitos anos. E muita gente em casa também passa pela mesma situação. Eu fiquei 2 anos batendo na trave até entrar, e você ficou acho que até mais que eu, acho que você bateu desde o início, né. Mas conta um pouco até para confortar as pessoas que têm uma esperança no é. fim do túnel. Então, eu fiz uma boa escola, assim, eu tive um bom ensino e sempre fui meio nerdzinha, assim, então eu tinha Uhum, uma base muito boa antes do pré-vestibular. E eu todo mundo pensava, né: "Nossa, você vai fazer aí 1 aninho e vai passar, um pouquinho vai uhum, passar". E realmente eu nunca fui mal, mal no Enem, sabe, de passar muito longe. Eu sempre ia ali mediano e tal, até chegar ao nível que eu comecei a ir muito bem nas provas, acho que foram 3 anos, assim, que eu fui muito bem. Mas de bater, bater na trave mesmo foi um, que foi 2024, uhum. eh, que eu fiquei 0,6 do corte do FRJ. Cara, Foi foi triste. muito puxado, porque assim, eu deixei na reclassificação, né, eu estava passando pra fora do estado, e eu falei: "Cara", só que eu sempre quis ficar no Rio de Janeiro, assim, era um sonho meu fazer uma faculdade que eu me orgulhasse, sabe. E qualquer uma do Rio eu ia me orgulhar. E apesar da UF sempre ter sido meu sonho, por ser de Niterói, crescer ouvindo falar da UF e tal, mas sempre foi meu sonho ficar no Rio. E aí quando eu vi que eu estava com nota pra fora do estado, mas estava tão perto daqui, eu falei: "Cara, eu acho que se eu sair do estado, eu não vou sentir, tipo, o orgulho igual se eu passar aqui para o Rio", sabe. Era uma coisa minha. Tem Uhum. pessoas que a medicina já é o É o suficiente, suficiente. mas pra mim eu queria fazer na faculdade que eu queria fazer. Uhum. E aí eu falei: "Nossa, eu vou arriscar deixar na lista de espera do FRJ". Fiz uma análise estatística de todos os últimos anos, todos os anos chegava na minha posição, rodava o suficiente, aí eu falei: "Cara, vai dar certo". E aí botei. E aí que vem o perrengue da reclassificação, né, eu acho que talvez alguns de vocês tenham passado por isso, mas você fica numa aflição gigante a cada lista, a cada mês que passa, e você vai vendo as listas rodando e não chegando seu nome. Então, o início de 2025 foi muito assim, foi um caos, eu achei muito que ia dar certo, mas ao mesmo tempo estava com um medo absurdo de não dar, porque eu achava que eu não tinha mais energia, sabe. Uhum. Então, foi um processo muito difícil no início de 2025, e aí quando eu vi que não ia dar, que foi a última lista, que aí eu vi que ficou 0,6, eu fiquei 10 pessoas de ser chamada, e aí eu falei: "É, não deu. E aí? O que que a gente vai fazer?". Caraca, E aí eu falei: "Nossa, estudar, né, sim. vamos fazer essa Não, prova a de gente vai novo". entrar nessa parte do estudo, eu queria falar sobre esse quase, sabe, porque é muito duro, e eu sei que É, tem gente que tá assistindo que tá no Logos ou, enfim, outro cenário estudando, é, que, pô, quase passou, cara. E sim. aí geralmente é o que mais dói, você ter que Dói voltar quando muito, quase. dói muito. Eu E acho aí, que o passar longe é muito mais tranquilo do que ficar do que bater na por pouquinho. trave. Era isso que eu ia perguntar, o que mais dói, reprovar ou ficar tão perto? Não, ficar muito perto de longe é pior, muito pior, gente, porque quando você passa muito longe, você sabe que tem muito a melhorar, sabe? Uhum, Você consegue pensar.
em coisas para mudar, coisas para fazer diferente, onde você pode melhorar, se é na matemática, se é na redação, naturezas. Só que quando você chega muito perto, que no meu caso foi 0,6 a gente sabe que no TRI não é nenhuma questão. Sim, não era Então, para ser. não era para ser. E é muito difícil porque você tem que recalcular sua rota, se para você desistir não é uma opção, como para mim nunca foi. Você tem que recalcular sua rota, você não pode fazer a mesma coisa que você fez no ano passado, senão você vai ter os mesmos resultados, mas também você não vê muito o que que você precisa melhorar, sabe. Quando você não passa por muito pouco, você fica tipo: "Tá, mas o que que faltou? O que que eu tenho que fazer diferente?". E entender isso, chegar nesse lugar de: "Nossa, é isso aqui que eu tenho que fazer diferente", é um trabalho muito difícil, muito Árduo, difícil. bem árduo. Eh, eu tive uma situação muito semelhante no mesmo ano, enfim, a gente já trocou essa Uhum, ideia, também já falei em outros episódios. Uma coisa que me falaram que ajudou muito, pensando em vocês agora, é que, cara, se você quase passou, tenha uma certeza, você vai passar. Em algum momento você vai passar. Você está muito próximo desse momento. sim. Então, o que vai decidir se você vai ou não passar é se você vai desistir, né. Então, quem não É desiste isso, não passa, já acho que é já deve isso. ter falado pra você também, mas é o que a gente mais escuta e deu certo, sabe, deu pra mim, deu pra Giovana e, enfim, é uma mensagem de esperança. É. E rapidinho, só fechando esse assunto, eu acho que uma coisa que martelava muito na minha cabeça também é que eu já tinha feito 4 anos de curso. Uhum. E eu não queria que esses 4 anos tivessem sido em vão, sabe. Eu acho que é muita dedicação, é muito esforço, a gente se doa muito ao vestibular, deixa de fazer muitas coisas. Então algo que eu pensava era: "Cara, agora que eu cheguei tão perto, eu vou desistir? É, Agora que eu já me dediquei 4 anos e já tive um quase, muito quase, não é agora, sabe. Não sim, é hora de desistir. É hora de respirar, pensar num caminho e continuar". exato. Suei tanto a camisa, não vou Exato. conseguir, né. Sim. Cara, e como foi continuar estudando sabendo que faltou tão pouco? Então, a minha história eu já contei algumas vezes para o pessoal do Logos, assim, nas monitorias e tal, mas a minha história de 2025 ela é um pouco diferente, assim. Acho que muitas pessoas falam isso, que: "Ai, no ano que eu passei, eu estava muito tranquilo. No ano que eu passei, foi o ano que eu estudei menos". Mas quando eu escutava isso, eu falava tipo: "Estudou menos e passou? Como assim?". Só que é isso, eu tinha batido na trave, eu falei: "Tá, eu não preciso de conteúdo". Tipo assim, eu sabia que eu tinha coisas a melhorar, porque eu acho que você ter a humildade de saber que você tem coisa pra melhorar é o primeiro passo, Uhum, mas eu sabia que não ia adiantar eu ter mais um ano exaustivo estudando de 7 da manhã até 8 horas da noite, que isso não ia mais funcionar pra mim. Eu não tinha mais energia pra isso, eu não tinha disposição e eu falei: "Cara, se eu fizer isso eu não vou aguentar, não vai dar certo". uhum, Então os primeiros meses do ano, eu não estava estudando, eu falei: "Vamos ver essa lista", eu ainda estava na expectativa, então eu falei tipo assim: "Cara, sei lá, vou viver aqui a minha vida", sabe. Fiz muita terapia, estava cuidando da hum, cabeça, cuidando do corpo, foi o ano que eu mais treinei, assim, fiz mais esporte. E aí quando chegou ali as listas rodando e eu vendo que não estava indo, eu falei: "Cara, eu preciso voltar de algum lugar". E aí eu comecei a estudar em abril, se eu não me engano. E comecei a estudar pouco, de segunda a sexta até às 5 da tarde. Começava ali uhum, às 7, 8 e parava às 5. Final de semana eu não fazia nada, meu simulado era durante a semana, de fim de uhum. semana era descanso total, Sábado e sabe. domingo livre. Sábado e domingo livre, viajei, me diverti com os meus amigos, aproveitei minha família, estava numa rotina mesmo bem leve. E aí quando eu vi que eu não ia passar, que se eu não me engano foi tipo maio, junho, eu falei: "Tá, vamos engatar". E aí "Bom, vamos começar a fazer simulados no fim de semana, né". E aí comecei a fazer Uhum. simulados no sábado, mas ainda estudando até às 5. E aí ali em agosto, falei: "Tá bom, vamos embora, é Aí, isso, vamos que tá perto. vamos embora que tá perto". E aí eu comecei a estudar um pouco mais, acho que eu estudava até às 7, assim, 8 horas no máximo. E fim de semana, simulado sábado e simulado discursivo domingo. E aí quase todo sábado e quase todo domingo. Então, assim, eu chego falando que: "Ai, gente, estudei muito pouco", mas ainda assim foi muito, Ainda sabe. tinha um volume que, pô, Exato, é porque eu vim comparado ao de antes é, é menos tempo, mas ainda assim é. é um tempo Eu bom. até falei com um aluno hoje do Logos Online, essa semana, na verdade, que ele falou, tipo: "Ah,
é pouco pra mim, mas aí eu exatamente, é isso. Pra quem estudava 12 horas por dia, o que eu estava fazendo era pouco, mas ainda assim era muito, Sim. e eu acho que o mais importante foi que eu consegui manter a constância, sabe. Porque o estudo Uhum. de vestibular, cara, é constância, não tem jeito. Se você estuda muito num dia e não estuda nada no outro, é muito pior do que você fazer um pouquinho cada dia. Sim, Então eu entrei nessa de vou fazer um pouquinho cada dia e vou estudar mais leve, sabe. Não, eu deixei de transformar o vestibular no centro da minha vida e passei, acho que eu até te falei isso, né, eu passei a lidar como se fosse um trabalho, eu tinha 1 hora pra começar, 1 hora pra terminar e acabou. Não estendia, e isso requer muita força, tipo, sim, porque a gente, quando a gente começa a estudar, a gente fala: "Ah, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho", e a gente se perde muito. Então sim, pra você ter um horário fixo pra começar e terminar, você tem que ter muita disciplina, muita força. Eu acho que estudar menos é muito difícil. sim. Você E como você conseguiu destravar isso na sua mente? Que eu acho que muita gente pensa assim. Eu também, mas enfim, eu vou deixar aqui você vai dê essas respostas, porque para mim foi difícil, mas eu consegui destravar, mas eu quero escutar como você fez isso. Porque a gente fica assim: "Cara, mas e se eu fizer isso e não der certo no fim", sabe? E é. aí eu vou ter que lidar com essa culpa e tal. Então como para você, você enxergou essa maneira a melhor maneira para te levar ao seu objetivo, que era ser aprovado? É, então, foi muito difícil, tá, não foi fácil. Eu tive alguns surtos durante o ano, mas você tem que ter muita garra e muita força. E o que eu pensei, eu falei: "Cara, eu tinha vindo de um ano que eu estudei muito, incansavelmente, domingo a domingo, não parava. Passei por várias situações da família e mesmo assim eu não parava. E eu tive um TRI horroroso, 2024, horroroso, horroroso. E eu falei tipo assim: "Por quê? Por que será?". E a minha prova realmente não estava coerente, eu errei muita coisa que não era pra eu ter errado. Rapidinho, antes de você continuar, só para Uhum. contextualizar. A Giovana, em 2024, ela acertou, salvo engano, aí você me corrige, 155, não foi? 8, 158. 158. Foi o que eu acertei para passar, É, 158, e ainda foi uma redação boa, né, foi 980. 980. Não é uma desesperança para você, Não, é pra não vocês é, entenderem que gente. o TRI funciona desse jeito e É. você tem que E jogar de o jogo. novo, eu passei pra fora do Rio. É. É importante Ela frisar passou isso. para medicina, para fora do estado, mas no Rio não. É, Aí conta, aí você entendeu que sua prova estava é isso. incoerente. Eu entendi que eu estava errando muita besteira por falta de atenção, e eu acho que a gente subestima muito a falta de atenção. A gente fala, tipo, ah, na prova eu vou estar mais focada, eu não vou errar. Uhum, Mas a gente tem que entender o motivo dessa falta de atenção, sabe? Então, é um trabalho, assim, da neurociência mesmo, de você entender por que que você tá errando aquelas questões se você sabe o conteúdo. E todo mundo sempre me falou, tipo, meus amigos próximos, o Selmo também me falava muito. Gi, você tem que relaxar, cara, você tem que descansar, tipo, você não pode chegar ansiosa na prova. E eu ficava tipo assim: "Gente, mas tem que estudar, sabe, como que eu uhum. vou ficar sem estudar? Isso não existe". E aí, depois de tantos anos e depois de 2 vezes chegando perto, eu falei: "Cara, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, tipo, eu preciso confiar mais em mim, descansar e levar o estudo de uma forma muito mais leve, sabe, do que tipo assim: "Eu preciso fazer isso pra passar, eu preciso fazer isso pra passar". Entender que eu estava fazendo aquilo por mim, eu acho que isso é muito importante. Eh, Lógico, todos nós temos família que apoia na gente, todo mundo tem aquele: "E aí, passou? E aí? Ainda tá estudando? E aí? Uhum, é Nã-nã". chato. Então a gente sente que a gente tem que dar orgulho pra alguém, a gente sente que a gente precisa chegar e falar: "Nossa, passei", mas em primeiro lugar é pela gente, sabe. Então é o nosso futuro que tá em jogo, não é o de ninguém da sua família. Então, quer dizer, pode ser também, mas enfim. Não, mas é que também quando eu entendi isso, eu fiquei mais tranquilo quanto à família. Cara, os nossos pais, a nossa família no geral, cada um teve a sua vida, cada um teve as suas escolhas, então Exato. a gente é responsável pelas nossas escolhas. Exato. E entender que você está fazendo tudo aquilo por você, faz com que você não se autossabote, com que você realmente consiga entender o que que é melhor pra você, sabe. A gente conta aqui nossas experiências, mas todas as experiências são muito individuais. Então cada um tem um jeito de lidar com as coisas, sabe. Tem gente que relaxar é muito ruim, que realmente Uhum, não consegue, mas pra mim eu tenho certeza absoluta que foi o que fez o diferencial, sabe. uhum, E é isso, eu pensei dessa forma, mas foi muito difícil, tem que ter muita coragem de enfrentar o "vou estudar menos", né. uhum. Eu me batia muito com meu pai, assim, durante o ano passado, porque meu pai era sempre, tipo,
estudo enquanto eles dormem, Uhum. e E você estava numa vibe mais tranquila, e eu vamos dizer estava assim. numa vibe mais tranquila e eu falei: "Pai, é isso que eu preciso". E você sustentar isso é muito difícil mesmo, não foi fácil, sabe. Mas no final deu Deu certo. certo. Inclusive, algo que eu esqueci de falar na apresentação, a Giovana passou para medicina UF, mas ela passou em segundo lugar da Med UF. É Isso isso, gente, até inclusive ri depois de acho que foi a reparação histórica. foi. Depois Depois de de tanto anos me você sofrer, ferrando é. passou e passou muito bem, puxando a lista da Med UF. Enfim, voltando, agora na parte prática, você disse mais ou menos que você limitou o seu dia nesse ano que você passou, os seus Uhum, horários da sua rotina. Você começava mais ou menos 7, 8, terminava 5. sim. Mas aí como você organizava? Você botava, exemplo, eh, só matemática num dia, só biologia no outro, ou você mesclava? Como era mais ou menos? Então, eu mesclava bastante, pra mim estudar só uma coisa no dia era muito maçante, eu não gostava. E uma coisa que eu aprendi foi que tudo que eu não gostava de fazer tinha que ser a primeira coisa do dia. Então, Uhum, assim, simulado de linguagens era a primeira coisa do dia. Porque se eu deixasse para o final, às vezes eu ia estar cansada, eu ia procrastinar um pouco durante o dia e eu ia falar: "Ah, não vou fazer não", sabe. uhum. Então eu colocava tudo que eu não gostava no início do dia. E as coisas que eu tinha mais comprometimento, eu deixava no final. Então, tipo, correção de questão, que eu até falei com a galera, né, que foi uma técnica que eu aprendi, eu corrigia 5 questões todo dia. Então foi muito bom, assim, e eu sabia que era o principal forma de eu revisar, era a parte mais importante do meu dia. Então era a última coisa. Eu podia estar cansada, mas eu falava: "Tá, são só 5 questões, eu vou corrigir". E como que era Então isso? Que o pessoal sempre fica interessado com essas técnicas para aplicar e ver se funciona para eles. aham. Então, a correção que você diz, É. cara, eu tentava refazer eu era sempre questão de simulado, né, Uhum, porque isso também é uma coisa, eu foquei muito em simulados, então eu fazia simulado fragmentado, pra mim tinha mais sentido já do que fazer listas de um assunto só e tudo, uhum. pra mim não tinha muito mais sentido isso, então eu fazia simulados fragmentados. E aí, então era tudo questão de simulado. Eu tentava refazer a questão, primeira coisa, se eu não conseguisse refazer a questão, eu vi o gabarito comentado, ainda não entendi, volta no assunto. E aí você pode pegar aula, anotação, o que for Entendi. mais fácil pra você, e é isso. E aí, dependendo, fazer um flashcard. E aí foi uma coisa que eu aprendi no último ano também, porque meus flashcards eram muito resumos, né, Uhum, antigamente, assim, acho que é erro de principiante. uhum. Fazer flashcard como se fosse resumo, então aqueles flashcards enormes, cheio de informação. E eu comecei a fazer flashcards objetivos. Então, nossa, essa questão aqui é sobre não sei, relações ecológicas. Tá bom, mas o que exatamente de relações ecológicas eu errei, eu não sei pra eu ter errado essa questão. Aí eu ia lá e botava uma pergunta no meu flashcard, uma frase, e atrás a resposta. E eu ia revisando também diariamente esses cartõezinhos. Pô, que maneiro, cara. Isso é muito muito maneiro. Eu também fazia esses flashcards de, papel, e Uhum. aí às vezes eu, pô, na rua mesmo falava que às vezes eu ficava mal, falava: "Cara, não tô Não sei estudando". Aí eu nada. via, aí ficava revisando assim. É muito bom, porque é o que eu venho conversando com o pessoal, e cara, o vestibular é repetição, né, quanto mais É, você repetir, mais vai ficar fresco na sua memória e você vai executar bem. exato. E aí, tinha atividade física na sua rotina? Tinha, Você falou que foi o ano que você todo melhor dia. cuidou. Foi o ano que eu mais cuidei do meu corpo, assim, o Selma até fica brincando com a galera que eu passei com a barriga trincada, mas mas foi o ano que eu mais me dediquei, então, tipo assim, Academia ou esporte? academia e natação. Natação também foi algo muito bom pra mim. Eu acho E vai vir que pra natação da UF, hein. sabia que ele ia falar isso. Mas eu não era boa, mas era algo que distraía a minha cabeça, sabe. Eu acho que a academia é uma coisa um pouco solitária, talvez, a não ser que você malhe com amigos e tal, mas é um pouco solitária ali, tipo, você com você mesmo, sabe. E Uhum. como eu estudava em casa, malhava na academia do prédio, eu ficava muito na minha casa, eu falei: "Cara, eu preciso, de alguma coisa que me faça sair de casa". Então eu fazia natação no clube, e aí todo terça e quinta eu ia, às vezes 8 da manhã, às vezes 11 da manhã, mas eu ia de bicicleta até o clube, fazia minha aula, então, tipo, eu fiquei bronzeada, porque eu pegava sol constantemente. Era um bom Tinha essa hábito, né. andadinha de bicicleta, tipo, que é gostoso, sabe. Então, era algo que distraía muito a minha cabeça. Eu não ficava preocupada com o tempo que eu ia levar, só tipo: "Cara, é meu momento aqui de espairecer".
Então tinha natação e academia, assim, eu todo dia, religiosamente. Pô, só de imaginar isso que você falou, ir de bike para o clube, nadar, É. pegar o sol, fiquei até com vontade de fazer isso agora, sair daqui e pegar a bike. Pô, mas que legal, eu acho que isso deve ter sido, como você vem falando ao longo do episódio, um diferencial, cuidar da sua mente. Você, eu acho que Aham. de todos os episódios foi o que trouxe algo mais prático, assim, como fazer. E aí vocês podem fazer a Sim. mesma coisa ou fazer algo diferente, mas É. inspirado no que a Giovana fez. Cara, e aí, como você organizava as revisões? Então, tinha muito essa parte da correção, né, pra mim isso era a minha principal forma de revisar. Eu nunca gos Ao longo desses 5 anos, eu aprendi que revisar, por exemplo, hoje eu vou revisar tal matéria, e aí pegar a matéria pra ver, tipo, eu não achei que isso foi muito produtivo pra mim, sabe. Uhum. Então eu precisava revisar em cima dos meus erros. E aí outra coisa que acho que você aprendeu também, mas muita gente tem dificuldade de aprender, que é, tipo, abrace seus erros, eles que vão te guiar, sabe. Aham. Eh, Você ficar irritado com o resultado de simulado, com uma correção de redação, não é por aí. Não Eh leva não leva à ao aprovação, sucesso. não leva ao sucesso. A gente tem que pegar: "Nossa, eu errei, tá bom, que bom que eu errei agora, não errei na prova, vamos lá, É, essa é a tenho tempo". mentalidade mais importante. E é difícil, eu tenho plena consciência que é difícil construir isso, sabe, porque eu tive muita dificuldade. Eh, e aí, então, a minha revisão, ela era pautada nos meus erros, então tinha essa correção, tinha os flashcards, e quando era algo que, por exemplo, sei lá, às vezes vinha uma matéria aleatória na minha cabeça que, nossa, tem tempo que isso não cai no simulado, tem tempo que eu não vejo essa matéria, eh, cria uma insegurança doida na minha cabeça de não sei nada. E aí eu ia dar uma olhadinha, assim, sabe. Entendi. Tipo assim, lente é um assunto É, cara, chato pra e mim que era meu calcanhar de Aquiles. é E eu físico. falava, tipo assim: "Nossa, se cair uma questão de ótica na prova, ferrou, porque eu não É. vou saber". Aí de vez em E quando aí, de você ia vez lá. em quando, eu ia, pegava e falava, tipo assim: "Não sei Ah, que nada, vou legal. lá". Cara, acho legal agora a gente conversar sobre a construção de confiança, sabe, o Uhum. mental. A gente falou muito do mental, que você cuidou para você não se destruir, né, já que é difícil chegar a tanto tempo, ainda mais batendo na trave, Sim. mas como você construiu a sua confiança depois de 4 anos tentando, sabe. Eu entendo que você já falou o lance de, pô, ter suado a camisa, precisa conquistar, mas sabe, aquela virada ali em Uhum. agosto que você teve que: "Tá, não passei para a FRJ, agora eu eu tenho que ir". Sim, primeiro eu peguei um ranço da FRJ, né, falei: Que "Nem se eu bom, sempre passar, não bom. vou mais". Pude escolher, graças a Deus. E escolheu a UF, tá vendo? Sim, E eles ficam cantando que a primeira opção são eles. não é nada. Conheço muitos que escolheram a UF. Sim, Mas aí fala. mas eu acho que foi um conjunto de coisas, né, começar a acreditar em mim, a ter essa confiança, mas eu acho que o principal foi pensar de uma forma muito lógica. Então, às vezes a gente tem que deixar o emocional um pouco de lado, deixar nosso coração, assim, a nossa autossabotagem, que a gente faz muito, de achar que a gente não é suficiente, e pensar logicamente, sabe. Eu falava, tipo: "Nossa, o que que todos os meus amigos que já passaram fizeram? Uhum, Eh, por que que eles conseguiram e eu não vou conseguir?". Então eu acho que tem muito isso. E, cara, olha seus resultados, sabe. Eu sei que tem muitos casos, né, eu vou falar do meu, mas, assim, tem muitos casos que a pessoa não vai tão bem nos simulados, chega na prova e arrasa. Mas no meu caso, eu já ia muito bem nos simulados. E aí eu comecei a fazer simulado presencial, né, no Logos mesmo, e eu estava fazendo a prova em 2 horas, 2 horas e meia. Eu falei, tipo assim: "Cara, tô um monstro, não é tá possível, voando. tô voando", sabe. E indo muito bem, fazendo mais de 155 em todos os simulados, e eu comecei a pensar logicamente, eu falei: "Cara, não tem como eu não passar, não tem como, eu tenho tudo aqui comigo", sabe. E isso foi me criando muita confiança em mim mesma, eh, e eu tinha muita convicção de que faltava a leveza pra mim, era isso que faltava. Hum. E eu tinha plena convicção também de que eu estava trazendo essa leveza no meu ano. Então eu falava assim, diariamente, gente, igual uma doida: "Cara, é isso que falta, e você tá fazendo, tá tudo bem". E as pessoas ao meu redor, tipo, meus amigos, minha família, todo mundo estava reparando, sabe. Falava: "Nossa, Gi, você tá muito bem esse ano, você tá muito mais calma, você tá muito tranquila, é isso, vai dar certo". Então, até isso de pegar sol, né, na natação, eu perdi aquela cara de parede, aquela É que olheira a gente infelizmente horrorosa fica. Graças a que Deus fica bom.
que o vestibular traz, então, tipo, pega em sol, sabe, Sim, foca na saúde. Então eu acho que analisar o meu preparo, né, toda a minha história de vestibular e o meu ano 2025 de forma bem lógica, foi o que foi me dando confiança, sabe. Além de terapia sim. importante. Cara, é muito importante mesmo esse lance de ter a clareza de que você está fazendo tudo certo, porque realmente as emoções vão vir, não tem jeito, não tem como, Uhum. ah, não, eu sou um cara que não vou sentir. É, Vai vir é saber sair delas. E acho que é com isso mesmo, você se analisar, analisar seu contexto e falar, cara, tá dando certo todo simulado. Tem que dar certo no Enem, vai é dar. isso. Eu acho isso bem importante. Cara, agora, antes da gente entrar no próximo tópico, eu queria fazer uma pergunta importante também. O que você fazia quando batia ansiedade? Tinha dias assim, meio de crise de ansiedade? Tinha. Como você lidava com isso? Durante os primeiros 4 anos eu tinha muito mais, né, e de uma forma um pouco mais descontrolada do que no último ano. De assim, de faltar ar, falar: Uhum. "Ferrou, vou pifar". E eu acho que ter cuidado da minha saúde mental e feito terapia me ajudou muito nisso, aprender a lidar com os meus momentos de ansiedade. Mas falando de uma forma um pouco mais prática, assim, no último ano, eu tive poucos momentos de ansiedade, poucos, mas em alguns momentos eu tinha, de tipo: "Cara, ferrou, e se der errado?", sabe. Eu acho que a maior crise, assim, que eu tive foi quando saiu a última lista da UFRJ, que eu vi lá que eu estava faltavam 10 pessoas, a nota 0,6 e eu descompensei, assim, eu falei: "Cara, por causa de 0,6 eu tô tendo que fazer tudo isso de novo", sabe. Uhum. Então, fiquei tentando encontrar sentido nas coisas, e nada parecia ter sentido, tipo, nada funcionava na minha cabeça. Então, às vezes vem, às vezes os momentos vão vir e às vezes não tem solução. Às vezes é chorar, tirar um dia off, sabe, vai pra praia, encontra seus amigos, faz o que vai te melhorar, vê um filme, dorme, às vezes dormir é a solução. É. Mas é entender que eu tô aqui falando, né, que meu ano foi leve, que foi tranquilo, mas, gente, tiveram empecilhos, sabe? Tiveram obstáculos. Tiveram dias que eu achei que eu não ia aguentar, mesmo estando tranquila. Tiveram dias Uhum. que eu falei, cara, não sei se é pra mim, não sei se vai dar. Às vezes é o momento de deixar pra lá. Então, dorme que passa. É. Cara, eu acho que às vezes nesses momentos não tem muito uma resposta lógica, é só continuar, É só um continuar. dia E após eu o acho outro que vai que melhorar. é você entender também, isso aí, um recado pra vocês. Não é sem ansiedade, sabe? Não é sem medo, não é sem aflição, é com tudo isso, você vai com tudo junto. Então, o dia da sua prova não vai ser perfeito. O dia da minha prova foi um caos. Uhum. O dia da sua prova pode dar tudo errado. No dia da sua prova você pode ficar nervoso, você vai ficar, muito provavelmente. É um dia ali O decisivo. o Enem é uns jogos mortais, você tem que ficar a manhã inteira, ruminando ali que você Aham, 13h vai decidir sua vida e exato, é difícil. Conta aí como é exato. que foi o dia da prova, o que Então, aconteceu? tem umas histórias engraçadas do meu primeiro dia de prova. Eu fui pra prova, beleza, vamos lá. O primeiro dia pra mim sempre foi muito pior do que o segundo, porque eu sempre achei muito mais cansativo. Uhum. E e fui para o primeiro dia de prova, assim, bem, com aquele nervosismo de leve, mas bem. Inclusive, não façam nada no dia da prova, por favor. Eu já tive ano que eu ficava lendo resumo na parte da manhã. Não façam isso, gente. Era mais ansiedade, né. Pelo amor de Deus, você não vai reter nada ali naquele minuto final. Então, acordem mais tarde, sabe, faz uma atividade física se você tiver já o costume. Mas enfim, fui pra minha prova, fiz a prova. No meio da prova me dá vontade de ir ao banheiro. Uhum. Beleza, vamos lá. Fiz muito perto da minha casa a prova, o que foi ótimo, mas tudo bem, vamos lá, vamos ao banheiro. Cheguei, uma fila pra ir ao banheiro quilométrica. Que Só isso. tinha um banheiro para o prédio inteiro, um banheiro. E aí eu falei: "Bom", e aí pra gente ver, tipo, como que o controle mental nessas horas faz uma diferença, porque em outros anos eu ia falar: "Problema do xixi, vou voltar pra sala, não vou perder esse tempo", sabe. E aí eu falei, tipo assim: "Cara, o que que eu posso fazer nessa fila que vai ser produtivo pra mim nesse tempo que eu tô aqui? O que que eu vou fazer? Eu preciso fazer xixi, senão a sua cabeça fica: 'Preciso fazer xixi, preciso fazer xixi, E preciso fazer vai xixi', doendo a e vai bexiga. doendo e te atrapalha na prova". Falei: "O que que eu vou fazer? Vou me alongar". Comecei a me alongar no meio da fila.
Alonguei o braço, alonguei as pernas, alonguei as costas, eu alongando que nem uma louca, nem aí. Aí daqui a pouco um moço do banheiro masculino: "Alguém quer vir aqui?" Aí eu saí andando, nem prestei atenção se tinha gente que queria ir antes, se tinha Só gente foi. falando, se tinha homem perto, nem aí, eu só fui, gente. Eu fui, fiz meu xixi, voltei pra prova. E quando eu contei isso pra minha mãe, eu falei: "Mãe, eu fiquei me alongando na fila". Ela abriu um olho, arregalou um olho e falou, tipo assim: "Como assim ficou se alongando na Doideira. fila?". E as pessoas me olhavam, tipo: "Que esquisita, né". É, E eu nem aí, gente. Eu falei, tipo assim: "Nossa, eu tô sentada mó tempão, vou me alongar, vou usar esse tempo a meu aproveitar, né. favor". E aí, foi um dos exemplos, assim, de controle mental master que eu tive nessa hora. E no final da prova também, ali terminando, eu tenho um jeito meio peculiar de fazer a prova, mas ali no final, terminando, reli minha redação, já tinha terminado tudo, reli mais uma vez. Na terceira vez que eu tô relendo a minha redação, eu vejo que eu escrevi na última linha um "será" sem acento. E aí, pim, acabou. Acabou o tempo de prova. As Aí mulheres vão começar a recolher. E aí? Tu vai entregar a prova sem o aí você acento? Tu vai entregar a prova sem o acento? E já tinha um moleque do meu lado que não tinha terminado de escrever a redação. Então a mulher já tinha falado: "Olha, se você escrever, eu vou precisar zerar sua prova". E aí eu falei: "Caraca, será que esse aviso foi pra ele ou será que esse aviso foi geral? E aí, se ela me ver, ela vai me dar um aviso também ou ela já vai zerar minha prova?". Uma ansiedade absurda que durou 5 segundos, mas parecia horas. A Uhum. mulher virou de costas, eu meti um acento, taquei minha caneta longe e falei: "Cara, é isso aí", entreguei, saí gritando na rua "será", cheguei pra minha mãe, xinguei, falei tipo assim: "Mãe, eu botei o acento no será". E aí, eu falei tipo assim: "Cara, não se eu tivesse muito desesperada, eu ia entregar a prova sem o acento", sabe. E a gente sabe que, ainda mais com a correção atual da redação, se você Poderia cair numa poderia competência ali. cair. Exato, E você então tirou, assim, 980. poderia ser o 960. Aí, pô, nós Podia. alguém te deu o meu, pô. Podia, exato. Então, assim, foram exemplos de controle mental, assim, que eu percebi, que eu falei: "Cara, realmente eu estava muito bem psicologicamente, sabe, nessa prova". Muito bom. Isso não vai vir da noite pro dia, é uma Não, construção, é. então ainda há tempo. Esse episódio está sendo lançado aí, no meio do ano, provavelmente, então dá tempo de vocês consertarem, melhorarem para chegar bem na prova. Cara, agora eu quero conversar sobre algo muito legal. Acho que é algo muito feliz para você compartilhar e algo que a galera se interessa muito, que é o primeiro período da UF. Eu gravei com algumas pessoas da UF aqui, que são da minha sala, Aham. que ainda não viveram, né? Então, é claro, passa a sensação aqui da felicidade de ter passado e tal. Uhum. Mas você viveu já o primeiro período da UF, Sim. viveu ali as aulas, a atlética, foi no CRIAS. Então, você falou no início sobre o choque da realidade. Aham. Qual foi o maior choque de realidade? Cara, então, gente, é muita informação. Ali no primeiro mês eu dei uma pirada, eu falei: "Meu Deus, é muita coisa". Porque realmente você tem muita informação, tem a galera do diretor acadêmico te enchendo a cabeça, tem a galera da atlética te enchendo a cabeça, tem os professores que, assim, professor de faculdade é algo que você tem que aprender ali a lidar, tem um joguinho de cintura. Tem as provas e os trabalhos e muitas coisas, né, no primeiro período da UF. Nosso período é bem tranquilo, academicamente falando, a gente tem 10 matérias, só que só 3 têm prova. Então, lógico, é difícil porque é isso, muita informação, são muitas coisas, sabe. E do nada você tá numa rotina, você sai de uma rotina que você tá estudando em casa, fazendo o seu horário, fazendo sua atividade física na hora que você quer, acordando na hora que você quer, indo dormir na hora que você quer, e você passa a ter que estar num lugar de 8 às 6. Então, de É. 8 da manhã até às 6 da tarde, você tá lá tendo aula e tem que começar a se preparar para prova, trabalho, aprender a apresentar seminário, que é algo que a gente faz muito no primeiro período, e você chega meio assim: "Nunca fiz isso na minha vida, eu não sei". Tem que aprender, né? Então, tem que aprender na É, porque prática. eu tô com esse sentimento, você tá me falando, a galera me falou dessas apresentações, eu fico: Aham. "Cara, mas eu não E você apresento apresenta nada". para o Eu professor. apresento aqui pra vocês, ok. Mas eu não apresento pra uma turma, isso é uma Você coisa a apresenta aprender. para o professor uma matéria que ele sabe, e ele vai te fazer pergunta e você tem que saber responder. Então, Meu assim, Deus. só que depois que passa a primeira prova, você vê que não é um bicho de 7 cabeças. Assim, eu acho que tem muitas pessoas que têm muito mais dificuldade, que chegam com um pouco menos de base na faculdade, então tem que ralar um pouco mais. Eu tenho vários amigos que tiveram que ralar muito mais que eu.
Mas é Uhum. isso, eu tinha uma base muito grande, né, os 5 anos não foram à toa, que bom. Mas eu tinha uma base muito boa de química, de biologia, então e Ajudou. eu aprendi muito a estudar. Eu acho que isso é uma virada de chave importante, assim. Você entrar na faculdade sabendo estudar, eu acho que o pré-vestibular ele te dá isso, né, de aprender técnicas de estudo, é muito interessante também. Então eu não tive muita dificuldade no primeiro período, pra mim foi muito tranquilo, mas muitas pessoas tiveram. Então, assim, o que você tá aprendendo agora não é em vão, não é só pra passar, Sim. sabe? É uma Vai com maturidade, uma você. disciplina que você tem que ter na faculdade. Então, é uma bagagem que você vai levar mesmo. Mas é um período muito divertido, gente. Ser calor é muito legal. Muito bom. Tem as questões da faculdade, tem os problemas, mas assim, recadinho para os meus futuros calouros, não se prendam nisso, sabe? Vivam a faculdade. Eu participei de tudo do primeiro período, foi muito divertido. Fui nos jogos, né? Daqui a pouco tem outro, É, o internet que mas ela tá falando. eu fui no Crias, é muito legal o espírito assim de universidade, cada um torcendo pela sua faculdade. E você tá ali numa faculdade que você se orgulha muito, sabe, de estar, zoar particular é muito É, legal. você tá com seus amigos ali, Aham. se sente parte, É né. muito Não vejo a hora do divertido. Eu internet. acho que eu toquei na bateria, né, nesses jogos, e tem uma foto minha que eu, tipo assim, fiquei até emocionada depois de ver, porque é uma foto minha segurando a caixa e batucando, e eu tô com um brilho no olho, parece que eu estava chorando, mas eu não estava. E eu fico assim: "Nossa, quantos anos eu quis fazer parte disso, sabe? Quantos anos eu quis estar numa faculdade que eu mergulhasse, fazendo um curso que, poxa, eu sempre sonhei. Então, esse momento vai chegar pra vocês, gente, e é muito gratificante, você sente um orgulho, porque foi uma coisa que você construiu, sabe? Você mesmo Sim, fez. Eu acho que passar na faculdade que a gente quer é a nossa grande primeira conquista da vida, né? sim. Então, Valeu a pena, né. valeu muito a pena. Eu faria tudo de novo, Pô, sem que bom. dúvidas. Cara, e o que mais te surpreendeu nesse primeiro período? Cara, eu Teve acho alguma coisa? que Pode ser que não. eu acho que o que mais me surpreendeu foi entender o que é uma faculdade integral. Eu acho Uhum. que, assim, todo mundo sempre fala: "Gente, medicina é integral", só que você entender isso Só vivendo, né. só vivendo, tipo, às ve é isso, né, eu tô indo para o segundo período que é muito mais puxado do que o primeiro, estou com um pouquinho de medo, É, mas ela vai falar melhor que eu, mas ela vai ter é, anatomia, histologia. as matérias um pouco mais puxadas. Mas no primeiro período, assim, eu acho que o maior choque foi, tipo assim: "Gente, não é só festa, não é só jogos, não é só diversão, você também tem que se dedicar", sabe. Então, Uhum. assim, vai ter semana ali que você vai ter que estudar a semana toda, vai ter fim de semana que você vai ter que ficar estudando, não deixem tudo pra em cima da hora, porque dá ruim. Não deixe acumular, né. Não deixem acumular, tipo, eu deixei algumas vezes, façam um pouquinho cada dia. Eu acho que o mais impactante, assim, foi conseguir construir uma rotina, sabe. Então atividade física deu uma caída, não estava conseguindo treinar todos os dias, é difícil até você entender o ritmo da faculdade, assimilar todas as informações. Tem muita coisa que você tem que fazer por fora, né, então, tipo, caçar professor para participar de projeto. No primeiro período a gente não precisa fazer isso, mas a partir do segundo já precisamos. Mandar e-mail para professor, pedir para assinar documento. Então, assim, tem muitas coisas que você tem que ser autônomo, sabe? Ninguém vai te dar, não tem um De mão cursinho beijada. para te dar de mão beijada as aulas, o simuladinho, não tem nada disso, você tem que ir atrás do seu. Então, acho que esse foi o maior impacto, assim, de tipo: "Meu Deus, é comigo", sabe? Sim. Pô, que maneiro, cara. Dá até mais expectativa de começar. Mas enfim, agora eu não sei se você lembra o seu número de acertos em cada área? Lembro, mais ou menos, vou tentar aqui. Tá, eu vou te pedir para você falar de linguagens, humanas, natureza e matemática, e a Beleza, redação, olhando pra câmera. beleza. Linguagens eu fiz 43, humanas 38, matemática 40, se eu não me engano, e naturezas 40. Eu tenho E quase certeza que foi isso. E redação. redação 980. Muito bom. Passou em segundo lugar da medicina UF. Isso. Agora, mais uma coisa que eu vou te pedir é para você dar uma mensagem para quem ainda está no pré-vestibular nesse momento, tá tendo que viver isso, essa dificuldade de estar estudando de novo, de ter quase passado, e enfim. Então, gente, eu acho que se vocês estão aqui ainda, é porque vocês têm um sonho
e um objetivo a ser seguido. Então confiem nisso, sabe? Confiem na vontade que vocês têm pela medicina, na vontade que vocês têm de fazer uma faculdade federal, estadual. Confiem no processo, confiem em vocês, acreditem na força de vontade de vocês, acreditem nas pessoas que incentivam vocês. Não tenham medo dos erros, vocês vão errar muito. Eu errei muito. Eu levei muitos anos para aprender o que de fato funcionava para mim, o que eu deveria fazer. Então, é isso. Sigam o coração de vocês, não desistam do sonho, porque no final vale muito a pena, de verdade. Sim. Obrigado, Gil. Obrigado, foi um episódio ótimo. Obrigada, Obrigado por ter Dani. compartilhado aí sua vida e como você fez para passar. Me inspirou e com certeza inspirou muita gente em casa. E Que enfim, bom. obrigado. Esse episódio sempre vai ser seu também. Venham para Mediuf. Sempre, MedUF. Entre Unirio, UFRJ e UF, se vocês Uf, tiverem o poder de escolha, uf. UF na certa. E se você chegou até aqui, entenda que a aprovação em medicina ela é construída, e você não precisa fazer isso sozinho. Tem um link na descrição que fala um pouco mais do nosso curso. Acesse e veja e tire suas dúvidas. E também, se esse vídeo te impactou de alguma forma, compartilhe, se inscreva no canal e curta. Nos vemos no próximo episódio do Sonho e Aprovação.